irmãos, podem ficar sentados por um instante. Cumprimento toda a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, todos aqueles que estão reunidos neste lugar, tanto aqueles que nos assistem lá em casa, são muito bem-vindos. Que Deus vos abençoe, que Deus nos encha com a sua presença, nos complete, nos fortaleça com a sua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Alimenta-te, o banquete está à mesa. O banquete está na mesa, por isso assentai-vos, comai, bebei e regozijai-vos hoje, nesta manhã, irmãos. Bora! E lá em casa também, bora comer juntos, vamos juntos sentarmos à mesa do Senhor, amém? Yeah! Faz força, às vezes a nossa mente tenta pular lá para fora. Resgata ela. Faz força física, emocional, espiritual. Vai buscar aquilo que é ir lá para fora, se lamentar. Ficar ansiosa. Olha aqui. Busca lá fora a tua alma que quer se preocupar, que quer sentir raiva, dor, entristecer com aquilo que está a acontecer. Ele nos chama hoje para estar na sua presença aqui neste lugar. Ele marcou um encontro connosco aqui neste lugar. Marcou, mano. Não é agenda do homem, é agenda de Deus. O homem marca que ao domingo tem que estar cá, no lugar, construído por 4 paredes. Mas Deus delineou no céu que ao domingo nós temos uma oportunidade de experimentar daquilo que é do céu. Experimentemos isso. Não coloquemos de parte o alimento que Deus nos dá. Eu hoje gostaria de ministrar sobre o tema Vence o teu medo. Bora vencer o medo. Vamos vencer o medo. Só, juntos, acompanhados. Vamos vencer o medo. Todos nós, em algum dia, momento, lugar, circunstância, tivemos este sentimento. Sentimos esta pessoa. Eu gostava de tratar por tu, o medo. Eu gostava que tu visses como uma pessoa que por vezes te acompanha em determinados lugares ou circunstâncias, situações, projetos ou sonhos. Este homem, esta pessoa, o chamado o medo, tem que ser vencido. Tem que ser encarado da forma que Deus quer que nós o encaremos. E inúmeras vezes a Bíblia fala sobre não temais. E segundo alguns historiadores, alguns estudiosos, comentaristas, dizem que são ditas ou pronunciadas, a palavra não temais é pronunciada na Bíblia, escrita 366 vezes. Eu quero dizer, é a ordem do acaso. É por acaso que estão escritas 366 vezes na Bíblia. Não temais. Não temais para cada dia. Mesmo que o ano seja bissexto, tem lá uma palavra. Não temais. Segunda-feira, não temais. Terça, não temais. Quarta, não temais. Quinta, não temais. Sexta, não temais. De janeiro a dezembro, não temais. Sábados, domingos, não temais. Chuva ou com sol, não temais. Empregado ou desempregado, não temais. Com muito ou com pouco, não temais. Não temais. Ele não nos deu espírito de medo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize, que os aprisione, que os limite, que não os deixe sair do lugar da mesmice, digamos assim, para novamente temerem. Mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? De quem terei medo? Existe uma comparação feita pelo salmista. Se Ele é a minha luz, de quem eu terei medo?
E se de alguma forma, em algum momento, nós temos medo, é porque nos esquecemos de quem é a nossa luz. É porque nos afastamos da luz. O salmista deixa explícito isso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 23, versículo 4. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Olha a profundidade. Tu te aproximaste. Tu te aproximaste quando a ti clamei. Existe uma atitude, uma reação após uma ação. Uma reação de Deus após uma ação do crente. Depois de nós clamarmos, Ele se aproxima e Ele nos diz: não tenhas medo. E nesta manhã nós vamos ministrar, eu vou ministrar sobre isso. Vence o teu medo. Falasse um pouco sobre o medo. Quem é este? Quem é o medo? Quem é esta pessoa? O medo. Por vezes nós deparamos com ele um pouco distante ou um pouco mais próximo, com uma voz pouco audível e com uma voz gritante dentro de nós, que grita: não avances, não faças. Como nós temos dado ouvido, ou como é que nós temos ruminado esta voz, ou esta informação que o medo nos dá? Deus deixa explícito na sua palavra 366 vezes para nós não temermos. E porquê? Porque isto poderá nos bloquear, travar, parar de sonhar, deixar de crer quem somos nele e de quem ele é em nós. O medo bloqueia, o medo paralisa. Então por isso Deus enfatiza na sua palavra e encoraja os seus profetas, os seus discípulos a não ter medo. Mas nós sabemos que existem alguns episódios na Bíblia que falam que em algum momento, em alguma circunstância, os próprios discípulos que haviam presenciado coisas sobrenaturais experimentaram e ouviram a voz deste medo. Mas o que é o medo? O que significa ter medo? O que o que significa esta palavra? Tão pequena, mas muitas vezes com tanta profundidade. E segundo o dicionário português, da língua portuguesa, diz que o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta. Quando tu sentes medo, os teus alarmes internos despertam. Os teus alarmes gritam brutalmente, quase consegues ouvi-los através dos teus próprios ouvidos naturais. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta e que é demonstrado muitas vezes por uma reação física. Fisicamente, aquilo que é uma sensação reflete-se com uma reação do teu corpo, ou uma não reação do teu corpo. Melhor, uma paralisação do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, da tua fé, das tuas emoções. Deixas de amar porque tens medo. Muitos não amam hoje, ou não arriscam amar, ou não se entregam ao amor, porque uma vez sofreram, sentiram trauma, têm um trauma, e não amam porque têm medo de sofrer novamente. Muitos têm medo de falar em público, porque possivelmente também tiveram uma experiência negativa em relação a isso. Muitos têm medo de estar fechados, muitos têm medo de estar em lugares abertos. E eu vou só dizer que tipos de medo é que existem. Eu fui pesquisar sobre nomes estranhos que existem sobre o medo, ou medo, fobias, digamos assim, porque ansiedade, digamos que para o medo existe uma escala, onde a ansiedade é um medo mais mínimo, o medo é um intermédio e o pavor ou a fobia é o êxtase do medo, digamos assim. Então, qual os medos que eu pesquisei e vi? Claustrofobia, todos nós conhecemos, medo de estar fechado, permanecer num lugar fechado e ficam cheios de medo, não conseguem estar. E passo aqui um testemunho. A minha esposa uma vez disse: Luís, não laves o carro nessas máquinas que o carro passa e aquelas coisas, porque eu não consigo estar lá dentro
faz-me, dá-me medo de estar lá dentro. E pronto, eu vivo isso e sei o que é. Agorafobia é o medo excessivo e irracional de permanecer num lugar aberto. Se a claustrofobia é um lugar fechado, a agorafobia é um lugar aberto. Aracnofobia, a própria palavra assim diz, é o que? Medo de aranhas. Quem tem medo de aranhas? Zoofobia é o que? Medo de animais. Seja o que for, é o medo. Nictofobia é o que? Medo do escuro. Acrofobia, medo de alturas. Glossofobia é o medo de falar em público. Hematofobia, medo irracional e exagerado de sangue. Tanatofobia é o quê? O que é este medo? É aquela pessoa que tem medo de ir num funeral, tem medo de presenciar aquele ambiente, aquela experiência, tem medo da morte, tem medo de que algo ruim aconteça. E para terminar, a aerofobia. Eu não sei como vieste do Brasil, mas com certeza vieste de avião e com certeza tiveste que enfrentar esse medo. Estás cá, estás vivo, venceste. E porquê é que venceste? Porque tinhas um sonho, tinhas um objetivo, tinhas um propósito. E esse medo, essa pessoa que te acompanhou e que te levou até ao teu assento, talvez tenha acompanhado a viagem toda a dizer: olha, o avião vai decolar, o avião vai aterrizar, não é mais ou menos assim que se diz. Ele com certeza fez-te companhia na viagem, mas tu conseguiste alcançar o teu objetivo. Estás cá. E o que é que Deus nos fala sobre o medo? Se por um lado nós conhecemos no mundo natural estas fobias todas, o que é que Deus, propriamente dito, nos diz sobre o medo? Existem dois tipos de medo. O medo que digamos que é saudável e que deve ser alimentado, e eu passo já a frisar qual deles é. O medo, o temor a Deus. Um temor que nos exalta quem Ele é. Um temor, um medo que nos leva a reverenciar sobre Ele, sobre a pessoa de quem Deus é. Um medo que nos leva a reconhecer também a sua ira. Um medo que nos leva a respeitar. Um temor a Deus, que é um temor saudável, nos leva a respeitar quem Ele é. Não é um medo que nos bloqueia, mas é um medo, um temor que nos aproxima dEle. Nós sabemos que todos aqueles que perderam o temor, principalmente no Velho Testamento, sofreram as consequências. Este temor é benéfico para nós, sendo que é um temor que nos aproxima, nos dá a conhecer quem é o nosso Deus. Por outro lado, existe um medo que nos destrói, que nos paralisa, e esse deve ser desencorajado. E é esse bacana que nós queremos desencorajar nesta manhã. É esse homem, essa pessoa, esse ser, essa criatura que nós queremos desencorajar nesta manhã e dizer, olhos nos olhos dele: eu não tenho medo. Tu não fazes parte da minha vida. Quem dá uso ao medo ou ao temor sou eu. Eu é que sei como uso. Eu é que sei que utilidade tem que ter. Porque o medo é algo que está intrínseco em nós. É algo que está em nós. Mas é algo que nós temos que controlar. Uma coisa é nós termos medo, outra coisa é nós sermos dominados pelo medo. E sermos dominados pelo medo, isso sim desagrada aos olhos de Deus e o coração de Deus. Amém? Vejamos o episódio em que homens que acompanharam Jesus e viram as coisas maravilhosas que Ele fez, sentiram medo. Eu quero frisar aqui 2 episódios e que aconteceram em condições parecidas. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 8, versículo 23. E só para veres que, isto é para as pessoas que, bem, eu tenho medo,
quem sou eu em Deus. Não te martirizes, não te culpes, não te condenes, porque estes homens estiveram junto com Jesus, presenciaram os milagres de Jesus, sentiram o sobrenatural de Jesus e mesmo assim sentiram medo. Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27 diz o seguinte: Jesus entrou no barco e os seus discípulos acompanharam-no. Nisto levantou-se no lago um temporal tão grande que as ondas encobriam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se dele e acordaram-no gritando: Senhor, salva-nos que estamos perdidos. Repara, está atento ao versículo. Senhor, salva-nos que estamos perdidos. Neste simples versículo entendemos que os discípulos não deixaram de chamar Senhor a Jesus. Não deixaram de reconhecer a soberania de Jesus como Senhor das suas vidas. No entanto, apesar de sentirem no seu eu que Jesus era o seu Senhor, se deixaram levar pelas circunstâncias. Isto dá-nos um alerta. Apesar de nós sabermos quem Ele é, circunstâncias como estas poderão acontecer na nossa vida. Temos que estar atentos e saber discernir. Nunca perdendo. Podemos ganhar medo em algumas circunstâncias. Nunca podemos perder a soberania de Deus. Escuta, em meio ao medo, eles não deixaram de dizer: Senhor, ajuda-nos. Senhor, estamos perdidos. Senhor, precisamos de Ti. Estou com medo, mas Senhor, preciso de Ti. O medo não nos afasta de Deus. O medo nos leva a Deus. O medo nos tem que levar. Leva-nos a Deus, para próximo de Deus. Ajuda-nos, Senhor, pois estamos perdidos. Apesar de cegos, não fisicamente, não perderam o discernimento espiritual. E onde estava o seu auxílio e a solução para os problemas? Jesus disse: porque estão com medo. Porque é que vocês estão com medo, homens sem fé? Olha a pergunta, e esta pergunta tem um objetivo. Esta pergunta não é uma pergunta atirada para dentro do barco, na embarcação, espalhada para dentro da embarcação de uma forma leviana. Não, esta pergunta tinha poder, tinha direção. Esta pergunta leva os seus discípulos a pensarem no que vocês têm querido. Quais são as vossas motivações? Onde está a vossa fé? Onde estão alicerçadas as vossas motivações? Porque estão com medo. E segundo John Cloves, ok? Um cristão com algumas obras e um estudioso sobre a Bíblia, assim diz nos seus comentários e nos seus estudos, que esta pergunta queria fazer com que os discípulos, em meio à tempestade, pudessem discernir onde é que estava a sua fé. Esta pergunta levava profundidade nas suas mentes. Uou! O que está a acontecer é natural, mas aquilo que eu tenho para vocês é sobrenatural. Então, por que é que têm medo, homens de pequena fé? Reparem para o sobrenatural que eu vou fazer hoje aqui, neste barco. Vento, tempestade, acalma-te. Acalma-te. Homens de pouca fé, porque estão com medo. Então ele levantou-se e mostrou, deu uma aula prática daquilo que eles tinham que crer. Não olhar para o natural, mas realçar aquilo que é sobrenatural. Os discípulos viveram o sobrenatural de Deus nesta terra. E era isso que Jesus Cristo queria. Porque estão com medo. Explorem as vossas mentes. Procurem a causa, a origem desse medo. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Parar, refletir e entender onde é a origem do meu medo. Onde está a origem desta fobia, deste temor? Escavemos na nossa mente e no nosso coração e levemos connosco o nosso Jesus, aquele que explora a nossa vida, a nossa alma e encontra com certeza o melhor que há em nós. Porque estão
com medo. E ao perguntar, como é que não têm fé? Porquê é que não têm fé? E segundo John Cloves, ele queria voltar a focar a sua fé. A fé daqueles discípulos. A fé daqueles discípulos estava colocada na tempestade, nas circunstâncias. E Jesus, ao perguntar, como é que não têm fé? Pessoal, como é que tu não tens fé quando ficas desempregado? Como é que não tens fé? Como é que não tens fé perante o diagnóstico do médico que diz que estás doente, tens um cancro incurável? Como é que não tens fé? Jesus diz-te hoje, como é que não tens fé perante essa enfermidade? Como é que não tens fé perante esse relacionamento? Como é que não acreditas mais no teu casamento? Como é que não acreditas mais? Como é que esta pandemia mexe contigo? Como é que não tens fé? Como é que vocês não têm fé perante tudo aquilo que eu já fiz? Não bastou transformar água em vinho? Não bastou curar os leprosos? Não bastou dar vista aos cegos? Não bastou levantar o paralítico? Não bastou dizer, deixa a tua cama, levanta-te e anda? Não bastou multiplicar o pão e os peixes? Se não bastou, então espera aí. Tempestade, acalma-te. Foca a tua fé. Tempestade, acalma-te. Ventos cessem. Mar, fica manso. Se não bastou tudo aquilo que eu fiz, foca a tua fé naquilo que eu estou a fazer e naquilo que eu vou fazer. Medo, tu não tens controle sobre mim. Tu não tens controle sobre nós. Ele está conosco. Outro episódio, e também no meio da água. Sabem, os judeus, este pavor na tempestade, e o episódio que eu vou relatar agora, que eu vou ler agora, fala que Jesus caminha sobre as águas. E ambos os episódios, aqueles homens, aqueles discípulos tiveram medo. E sabem, alguns historiadores dizem que eles tinham medo porque acreditavam que naquele lago existiam monstros marinhos. Alguns historiadores dizem que havia um pavor naquele lago, que eles, ao sentirem aquilo, a primeira coisa que vinha à sua mente era aqueles monstros, aquelas criaturas. E daí sobressaltar o medo, sobressair o medo que já existia ou que os acompanhava. E muitas vezes nós somos assim. Temos medo daquilo que não existe. Nós acreditamos que nós somos aterrorizados por aquilo que ainda não aconteceu. Temos medo de arriscar, com medo de receber um não. O medo se transforma no não e nós temos medo do não. Temos medo de avançar ou tomar uma decisão por aquilo que, até que a estatística humana possa dizer o contrário, possa ser ruim. Mas a nossa estatística não está no céu, não está na terra. As nossas estatísticas, quem faz o inquérito é feito aos anjos. Na terra, como é que vai correr esta pandemia? Olha a estatística, isto só lá para 2022, 2023, a vacina é do diabo, a vacina é disto, a vacina vai dar certo, a vacina vai matar não sei quantos, isto é para que os velhotes morram, para que as pensões, haja mais dinheiro na economia, isto é aquilo, e a mente do povo, da humanidade cai. Mas olha a estatística e o inquérito que é feito nos céus. Anjos, como é que acham que eu vou agir? Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha o inquérito que é feito aos anjos no céu. Olha o inquérito que é feito aos santos no céu e aos santos na terra. Mateus capítulo 14, versículo 25. Logo a seguir, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e disse-lhes para irem à frente, para outra banda do lago, enquanto se despedia da multidão. Depois subiu sozinho ao monte para orar. Quando anoiteceu, ainda lá estava sozinho. Entretanto, a embarcação estava já bastante longe da terra e ia sendo batida, albarroada pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi então ter com os discípulos, caminhando por cima das águas.
Quando eles o viram a caminhar por cima da água, ficaram assustados, dizendo que era um fantasma. E gritaram, cheios de medo. Gritaram, cheios de medo. Muitas coisas já haviam acontecido. Mas mesmo assim, gritaram cheios de medo. Mas Jesus imediatamente os tranquilizou. Coragem. 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 Coloca a mão no teu coração, por amor de Deus. Coloca a mão no coração. Se algum medo, em nome de Jesus, existe no teu coração, tu ouças nesta manhã a voz do Pai dizer, coragem, meu filho. Eu quero declarar sobre a tua vida, coragem, meu filho. Coragem, meu irmão, em nome de Jesus. Coragem, ouve as vozes de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ouve a sua voz. Coragem, meu filho. Coragem, não tenham medo. Sou eu, não tenham medo. Pedro então disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima da água. De certa forma, a palavra proferida, coragem, Pedro tomou posse. Coragem, Pedro tomou posse. Os demais, não. E como é que nós vimos que Pedro tomou posse? Coragem, sou eu. Pedro tomou, teve coragem para dizer, se és tu, manda-me ter contigo. Todos nós sabemos. Se és tu, manda-me ter contigo. Pôs o pé, bora de fora do barco. Ele tomou posse da palavra proferida. Coragem. Os outros não. Deus fala para nós, coragem. E nós o que fazemos com isso? Colocamos de parte. Não conseguimos avançar. Coragem, meu filho. Colocamos de parte. Não somos capazes de investir. Coragem, meu filho. Eu suprirei tudo. Nós não somos capazes de dar. Coragem, meu filho. Dá um abraço ao teu inimigo. Dá um abraço àquele que te fez mal. Nós colocamos de parte. E as desavenças e o bloqueio da promessa, o bloqueio das bênçãos continua a existir porque não agarramos a coragem que é dada do céu. Somos tão corajosos para tudo nesta terra. Tudo aquilo que nos apraz, tudo aquilo que nos dá tranquilidade, conforto. Temos coragem para comprar. Temos coragem para estar em lugares que nos agrada. Temos coragem para andar naquilo que nos satisfaz. Verdade ou não? Amo andar de montanha russa. Poderia-me ter medo? Um pouco, mas tenho gozo. Muitos já não têm porque têm medo. Então, o ter medo, o bloquear, o calar. Esta pessoa que está ali, estás-me a ouvir? Não tenho medo de ti. Não pode bloquear. Pedro então disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima da água. Jesus acedeu, vem, tenham coragem e venham. Pedro desceu do barco e começou a caminhar por cima da água em direção a Jesus. Mas quando viu que o vento era muito forte, teve medo. Começou a afundar-se e gritou, salva-me, Senhor. Jesus estendeu logo. Tenham coragem, vem e estendeu logo. Tem coragem para agir. Vem, usa dessa coragem que eu te dou. E caso pereças ou caso fraquejes, eu estarei lá para logo te dar a minha mão. Tem coragem. Vem, que se fraquejares, eu estarei lá. No caminho que nos leva a Deus, no caminho que nos leva ao propósito de Deus, nós temos que dar início. Nós temos que ir de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. E se algum dia no propósito, nós estivermos no propósito, na sua vontade, até podemos nos afundar até o umbigo. Eu sei que para entrar em água fria até o umbigo custa, mas as costas custam mais, então Ele dá-nos a mão e nós subimos. No propósito, vem, palavra do Senhor, vem ter comigo, porque é propósito que os outros camaradas que ficaram no barco vejam aquilo que eu estou a fazer contigo, posso fazer também com eles. Aquilo que Deus diz, coragem para Pedro, Ele disse nesta manhã, coragem. Coragem, Rodrigo, coragem, Deise, coragem, Ricardo, coragem. Então agora com essa coragem, bora, vem, corre, salta, alegra-te, vive. E se esmoreceres, uou, logo Ele te pega. Yes, Jesus estendeu a mão e disse, somente pouca fé porque duvidaste. Em meio disso tudo, ao caminho que nos leva, temos a capacidade de experimentar algo sobrenatural e de aprender algo sobrenatural. Experimentamos e aprendemos. O saber nunca ocupa lugar. É dito na terra
e é concordado no céu. Aquilo que nós podemos aprender na terra é bom, mas aquilo que nos aprendemos no céu leva-nos a um lugar muito, muito bom. Mas havia um objetivo com isto tudo, e para terminar. Esta experiência sobrenatural, a somar às demais que já haviam acontecido, tinha um objetivo. E no versículo 34 diz o seguinte: acabaram de atravessar o lago e chegaram à região de Genezaré. Logo que as pessoas da localidade reconheceram Jesus, mandaram avisar por toda aquela redondeza e trouxeram-lhe todos os que tinham doenças. Aquela experiência tinha que acontecer. A fé deles tinha que estar reativada, ativada, para que quando chegassem à outra margem, ao propósito, ao chamado, eles pudessem receber aqueles que estão doentes e para que juntamente com Jesus eles pudessem ser curados. Em nome de Jesus, levanta-te nesta manhã. Levanta-te, tu que queres atravessar a outra margem, levanta-te em nome de Jesus. Tu que já sentiste medo em meio à travessia, levanta-te em nome de Jesus. Eu quero dizer nesta manhã que em nome de Jesus existe uma outra margem para nós estarmos. Existe uma outra margem para nós vivermos. Existe algo para nós presenciarmos. Mas o medo tem que ficar no outro lado. O medo não nos pode bloquear. O medo não nos pode parar. O medo não nos pode limitar. O medo sim leva-nos a Deus. O medo tem que nos alertar. Uou, calma, tenho que pensar 2 vezes, tenho que colocar o meu joelho no chão e orar a Deus e discernir se é a sua vontade. O medo sim acautela-nos. O medo sim nos leva à sua presença. O medo sim pode nos encaminhar à dependência de Deus. Não ao afastamento dele. Então em nome de Jesus eu gostava de orar por ti. Tu que tens algum tipo de medo. Pessoal, nós às vezes nem imaginamos os medos existentes no meio de nós. Escutem, existem pessoas que não começam outro relacionamento porque têm medo. Existem pessoas que estão traumatizadas com aquilo que aconteceu porque têm medo. Pessoas que não confiam em mais pastores porque têm medo de serem desiludidas ou magoadas. Pessoal que tem medo de congregar na igreja, ser uma comunidade, ser uma família. Ser um exército, estarmos reunidos no mesmo lugar, um só propósito, com medo, com receio de ser magoada. Novamente, eu sei que tudo isso pode ter magoado a tua vida, mas eu creio também num Deus que sara. Eu creio num Deus que nos traz a paz, uma paz sobrenatural. Há pessoal que tem medo de falar em público. Pessoal, se tens medo de falar em público, Satanás está a ser um pouco burro a utilizar aquela pessoinha. Porque se sentes medo disso, é porque existe um grande propósito. Medo tem que servir de alerta. Uou, estou com medo disto. Calma, deixa-me lá orar, discernir. Aqui existe um grande propósito. Se o diabo tem calado a tua boca através do medo, eu quero dizer em nome de Jesus, todo o medo caia por terra em nome de Jesus, porque existem palavras de vida que irão fluir do teu coração e através da tua boca em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que a paz do Senhor seja com todos nós e que nós possamos alcançar o melhor de Deus em nome de Jesus. Vivemos numa temporada de medo. Sendo mais específico, pessoal que não sai de casa, pessoal que não cultua a Deus, pessoal que não se reúne com a comunidade, dizendo que é as precauções, são os conselhos. Eu não desrespeito isso e não digo que não seja verdade. Pessoal que coloca, eu sou uma pessoa de risco, mas às vezes nós sabemos, Deus conhece o coração de todos. Não sei quem sou eu para julgar, mas eu sei que lá no fundo existe um medo que está a falar contigo. Não vás, porque pode isto. Não vás, olha o que aconteceu com. Não vás, olha o que a televisão diz. Não vás, olha o que é que a CMTV diz. E o que é que Deus diz? O que é que os anjos dizem? O que é que a palavra de Deus diz? O que é que nós dizemos? O que é que nós dizemos? Paz. Paz. Encontrei a paz. Encontrei a paz. Os ventos cessarão Ao ouvir a sua voz.